não são polígamos. Essa expressão, os nossos ouvidos não são polígamos. É um ditado africano. O nosso ouvido consegue captar uma coisa de cada vez, um som de cada vez, uma palavra de cada vez. Senão haverá um circuito, um ruído. E o ruído é um obstáculo fundamental da comunicação. O silêncio faz parte da comunicação. Eu escuto, o outro fala e eu compreendo por que ele está falando assim. Eu consigo, no silêncio, entender o gesto de cada um. O olhar triste de uma pessoa, um olhar admirador de alguém. E Jesus soube exatamente usar o silêncio no momento em que ele era necessário que fosse usado. E o melhor silêncio de Jesus, os aspectos fundamentais do silêncio de Jesus, nós os encontramos na oração, quando ele escuta a Deus falar. Aliás, nós às vezes cantamos, é no silêncio que Deus se revela a você. É preciso silenciar, é preciso deixar que Deus te fale no silêncio. Então, no momento tumultuado da sua vida, não se agite, não se atrapalhe, pare, ouça, escute Deus falar no seu coração. Quando houver brigas, quando houver incompreensões na família, pare, escute. Olhemos na primeira leitura, o que Lucas diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo, eu procurei descrever tudo o que Jesus Cristo fez, desde o momento em que ele veio para este mundo até o dia em que ele subiu ao céu. Portanto, houve um tempo suficiente para ele poder investigar. E a investigação não se faz no mundo. É preciso atenção, é preciso compreender, é preciso silenciar. Mas será que isto é assim mesmo? Para. Congela. Vamos parar um pouquinho. Será que ele quis dizer isso mesmo? Será que essa expressão eu estou a entendê-la do jeito que foi pronunciada? Será que isso é assim mesmo? Deve ser assim? Não seria de um outro jeito, de uma outra maneira? Então a gente vai se questionando, até que cheguemos a uma conclusão. Ele não fez isso porque quis. Ele agiu assim porque está doente. Alguma coisa se passa com ele ou com ela. Assim você sabe, numa sala de aula, você é professora, você não pode esmagar a criança por causa de um gesto assim. Ou porque dormiu na sala de aula, cochilou. Ou porque não respondeu a pergunta. Não. Você não sabe se a criança comeu ou não comeu. Você não sabe se em casa os pais brigaram ou não brigaram. Você não sabe se perdeu uma família querida em casa, alguém querido na família. Então, antes de você criticar, primeiro pare. Silencie. Deixa que as coisas se resolvam por si. E depois, então, olharíamos para a segunda palavra, ou a segunda parte da palavra. Como é que nós usamos as nossas palavras? Medimos as palavras que falamos? Às vezes, até quando nós não usamos, falamos demais, os outros dizem: ei, calma aí, fecha na cara. Não é assim? Fecha na cara. Porque você está falando demais. Porque você não diz coisa com coisa. Lembremos que a palavra, quando ela é bem aplicada, ela salva, ela cura, ela transforma. Vejamos o Evangelho, o que Jesus disse: ide por todo mundo anunciar o Evangelho, pregai a boa nova. E a boa nova é boa nova. E o Evangelho é o Evangelho, não é outra coisa. Só que este Evangelho deve ser transmitido através do uso da palavra. A partir do uso proprietário próprio das palavras, os discípulos conseguiram converter muita gente. Jesus não mandou batizar numa primeira fase. O batismo é o resultado da pregação. Primeiro vão
E depois de todo mundo se ter convertido, agora sim, essas pessoas que se converteram, elas próprias pedem o batismo. E pedindo o batismo, então os discípulos os batizam e eles se tornam exatamente co-herdeiros com Cristo e se tornam salvos. Por isso é que Jesus diz: olha, e anunciar o Evangelho, aqueles que acreditarem e forem batizados, eles serão salvos. Mas é através do uso da palavra. Às vezes nós brigamos em casa porque o marido não sabe medir as palavras. Às vezes nós brigamos em casa porque a esposa não sabe medir as palavras. E nem sequer se coloca uma pergunta: será que essa palavra, se fosse feita a mim, fosse dirigida a mim, eu ficaria feliz? Será que esse palavrão, se fosse dito a mim, eu o engoliria? Se este saco que essa pessoa coloca aqui, ou que eu coloco ali, se fosse feito para mim, eu poderia degustá-lo? Então, aquilo que você não gostaria que os outros falassem a você, você não pode falar aos outros. Lembremos de que quando eu aplico bem a palavra, ela salva, ela liberta, ela cura. Se impuserem as mãos, eles ficarão curados. Se pronunciarem: meu filho, Deus lhe abençoe, o filho será abençoado. Se você rogar pragas para o seu filho, a praga pega. Sabia? A praga pega. E tudo por causa da palavra. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra Deus criou a mulher. Deus criou o homem. Deus criou tudo quanto existe. Claro, pela palavra também o diabo se aproveita e diz: é mentira. É verdade que Deus disse que se vocês provarem e comerem, vocês vão conhecer isso, é o Gênesis, não é? Deus sabia que no dia que vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a Ele. Portanto, vamos lá, comam. Comeram e aconteceu a desgraça. Por isso, meu irmão e minha irmã, todas as vezes que você se dirigir a alguém, saiba medir as suas palavras e coloque na sua cabeça: com essa palavra eu abençoo ou amaldiçoo? Com essa palavra eu condeno ou libero? Com essa palavra eu ressuscito a pessoa ou eu ainda mato, afundo cada vez mais? Se as suas palavras são palavras negativas, então não vale a pena você se pronunciar. Não vale a pena você se dirigir a alguém, porque você vai matar, porque você vai destruir. Ah não, mas foi somente uma palavra, eu só disse uma coisinha de nada, ela já ficou amada. Claro, filha, a palavra matou. Ah, mas eu nunca matei. Claro, você matou com a palavra. Então saiba usar bem as suas palavras, saiba medir. Antes de falar, pensa, pense e repense, silencie. Por isso é que o Papa vai falar exatamente no dia de hoje que a comunicação se resume em 2 palavras. Jesus muitíssimas vezes ele silenciou, e o silêncio dele foi mais sábio do que se tivesse dito outras tantas palavras. Ao silêncio sábio, ao silêncio sábio e ao silêncio torto. O silêncio que se resume numa promessa. Significa que o silêncio é santificante quando a hora é própria para ser aplicada. E é necessário que diante da verdade você não se silencie. Use a palavra. E diante da mentira você se cala. Porque a mentira tem pernas curtas. Então, fique calado. Quando você não tem nada para dizer, não fale, vai falar bobagem, vai falar besteiras. Entendeu? Agora, quando você tem para dizer e sabe que aquilo que você vai dizer vai ajudar a pessoa, diga. Seja profeta, seja um salvador, seja um canal da graça. E por isso é que a segunda leitura nos diz: olha, é preciso que vocês, recebendo o Espírito Santo, ele vos abra o entendimento e a inteligência para que saibais o quanto sois preciosos diante de Deus.
para a missão. Jesus terminou a missão dele. Agora começa a nossa missão. Usar os apóstolos fala exatamente do tempo da igreja. E o tempo da igreja é seu, é meu, é o nosso tempo. Jesus Cristo já cumpriu o que devia ter feito. Agora resta eu fazer a minha parte. E então, quando Lucas diz o homem é o filho de Teófilo, significa lá o filho de Deus. Agora é a sua vez, é a minha vez de produzir obras. É o momento de nós colocarmos em prática o Evangelho que Jesus Cristo anunciou. A maneira como ele viveu, a maneira como ele transmitiu o amor de Deus entre nós. É necessário que agora ele continue vivo entre nós. Por isso é que Lucas diz: quando ele subiu para o céu, os homens ficaram, os apóstolos, os discípulos ficaram olhando para o céu, como se tudo tivesse terminado, como se o Evangelho fosse uma propriedade privada, como se a salvação fosse somente para eles e não para os outros, como se agora nós não precisamos de trabalhar, ficamos de braços cruzados. Aparecem outros anos e dizem: não, a boa vida ainda não é agora, o céu não, já está confirmado, mas precisa de trabalhar. Vá lá, saiam daqui, homens da Galileia, porque estás olhando para o céu. Esse é Jesus que vistes subir, do jeito, do modo como vós o vistes subir, assim ele virá com poder e glória. Mas para que ele volte e vos leve consigo, assim como levou a vossa natureza, é preciso que vós trabalheis. Agora, ide para os vossos afazeres, ide cumprir o mandato dele, anunciar o Evangelho, fazer de todos os homens e mulheres meus discípulos, corroborando a ideia do Evangelho. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, a sua tarefa e minha começa precisamente no dia de hoje, em que a igreja celebra o dia da ascensão. Que através do uso da palavra e do uso do silêncio, nós continuemos a missão de salvar, de libertar, de curar e de transformar as nossas vidas através de um projeto conjunto com o Espírito Santo que Ele nos enviará. Nos enviou no dia de Pentecostes e cada dia que passa Ele o derrama sobre aqueles que, abrindo os seus corações, dizem: Espírito Santo, vive em nós, morar em nós. Espírito Santo, vive, fala em nós. Espírito Santo, vive. Vinde, Espírito Santo, vinde orar em nós, vinde falar em nós, para que as nossas palavras sejam palavras cheias de ciência e de sabedoria. E então tudo o que dissermos será remédio, tudo o que dissermos será